meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao meu curso. É um prazer imenso estar aqui gravando essa aula para vocês. Essa que será a nossa primeira aula temática do curso, relativa aqui, falaremos sobre a introdução ao direito notarial e registral. Aviso de antemão que essa será uma das 39 aulas programadas temáticas para o curso. Faremos também algumas aulas relativas a alguns tópicos, né, que os colegas colocarem nos grupos, tá, do WhatsApp a respeito de dúvidas. Quando a matéria for um pouco mais complexa, que não é para ser digitada, né, pelo WhatsApp, eu farei também aulas gravadas que não estarão computadas nessas 40 aulas, tá, que eu prometi para vocês, além dos temas extras, né, que eu tenho disponibilizado toda semana para vocês, que farei vídeos também, tá, de correções, dando as diretrizes principais de resposta, né, dentro dos tópicos que eu elenquei para vocês ali, e também não estarão computadas nas 40 aulas, tá? Outro aviso que eu lhes dou é o tempo de cada aula será um tempo variável, de acordo com a complexidade da matéria e o volume do conteúdo, né, a extensão do conteúdo para cada uma das aulas, tá? Farei isso porque não pretendo fazer uma aula muito cansativa quando o tema for um pouco menor, tá? Como, por exemplo, quando tratarmos de lei de locações, por exemplo, que eu faria uma aula somente a respeito de locações de bens móveis e bens imóveis, as móveis tuteladas no Código Civil e as imóveis dispostas em lei especial. Esses temas são um pouco menores, eu farei aulas menores, para não há motivo para eu poder ficar enchendo 1h30 de aula com informações repetitivas na cabeça de vocês, isso não tem fundamento nenhum. Assim como as aulas de maior complexidade, como por exemplo, quando eu fizer uma aula do tema doações, onde eu falarei todos os conceitos do Código Civil, classificação das doações, espécies de doações, natureza jurídica, vários reflexos das doações. Passarei também na parte notarial, falando a respeito de doações, escritura pública de doação, as cláusulas que podem ser inseridas nessa escritura pública e, eventualmente, o registro de uma eventual doação. Ou seja, passaremos pelo direito material, direito notarial e direito registral. Assim, uma aula dessa de doações deve chegar, assim, pelas minhas estimativas, acima de 2 horas de aula. Porque o conteúdo é longo, é complexo, por isso exige um pouco mais de tempo para nós. Então, a variação do tempo de aula será bem flutuante, de acordo com a complexidade e o volume de disciplina, o volume de conteúdo que eu colocar para vocês. Então não se assustem, não fiquem vinculados a isso, a aula rápida será aula rápida, a aula longa será aula longa, tá? E o acesso de vocês às aulas no site será irrestrito e limitado até a data da prova, tá bom, pessoal? Então não se preocupem com isso, quando a aula for muito longa pode assistir em uma parte, 2 partes, se terminar a aula, uma aula muito curta, quiser assistir mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não tem problema, tá? A única coisa que eu digo para vocês é tomem cuidado com o tempo que vocês irão colocar para exaurir, né? Quando aqueles que gostam de assistir as aulas mais de uma vez, porque não se pode perder muito tempo nessa reta final que nós nos encontramos agora. Estamos muito próximos já da prova, o tempo é muito curto, né, para que nós possamos revisar tudo. Então as aulas serão um pouco mais, deverá, né, cada um fazer esse roteiro, né, para assistir às aulas, não ficando exaustivamente repetindo as aulas, porque isso não é o intuito. O intuito dessas aulas aqui é concatenar as ideias para vocês, de forma que vocês consigam sedimentar a matéria da maneira melhor possível e fazer os principais destaques daquilo que pode cair na nossa primeira fase, deixando também uma base para início de estudos para uma eventual segunda fase e sim, por consequente, a fase oral. Tá ok, pessoal? Peço desculpas a vocês pela demora no início, né, da gravação das aulas, eu estava aguardando justamente esse negocinho que vocês estão vendo aqui, tá, o microfone de lapela, porque temos alguns colegas do grupo que possuem, né, estão na categoria de PCD, pessoas com deficiência, e possuem uma certa dificuldade na audição de vídeos, então por isso, né, eu tomei o cuidado de pedir esse microfone que demorou um pouquinho para chegar, para que melhorasse um pouquinho a qualidade do áudio, para não prejudicar esses colegas nossos, esses colegas que precisam, né, um pouquinho mais de atenção, tá bom? Mas faremos isso repetidamente, teremos aí as 40 aulas com tempos de sobra, né, para que todos visualizem. Espero que estejam fazendo simulados diários, tá? Eles são, na verdade eu estou fazendo ali algumas questões autorais minhas, algumas questões de concursos anteriores, estou mesclando, né, isso, deixando sempre dentro da mesma disciplina, da mesma matéria, para que todos os dias vocês façam um pouquinho de exercício
um pouquinho de resposta de prova condicionado, né, uma carga muito baixa todos os dias, mas isso ajuda um pouquinho na fixação, porque ao final do curso nós teremos uma quantidade imensa de questões. E já deixando claro que a partir da semana que vem disponibilizarei para vocês o nosso primeiro simulado, né, que será um simulado autoral meu, para que a gente visualize, né, veja mais ou menos como está o desempenho de cada um de vocês, para que seja feita alguma adequação no ciclo de estudo que eu coloquei para vocês ali, que eu fiz individual para cada um, e que tem o roteiro, né, a disciplina das semanas 1 e 2, que já estão dispostas lá, para que vocês sigam e tentem colocar um estudo coordenado, sendo com base, né, numa diretiva, para que não fique algo repetitivo e cansativo. Tá bom, pessoal? Começaremos hoje então, né, com a disciplina de Introdução ao Direito Notarial e Registral. Falarei um pouquinho da parte histórica, o microsistema constitucional formado pelo artigo 236, que tutela e rege todas as atividades extrajudiciais do Brasil. Então, eu darei essa breve introdução à importância e relevância dessa aula. Primeiro, criar uma base de entendimento e conhecimento histórico acerca do Instituto que a gente está estudando, que é o Instituto CERN base da nossa prova. E segundo, que são questões que podem vir sim, quando eivadas de conteúdo histórico, podem vir sim numa questão de conhecimentos gerais, embora seja apenas uma, na prova, ou até mesmo quando tratarmos de algumas questões mais específicas relacionadas a texto legal, pode vir sim como uma eventual questão de disciplina dentro de notarial e registral, por exemplo. Tá bom? Pessoal, começando então, essa lousa tá um pouquinho de lado, eu deixei para vocês aqui por uma questão de disposição. Eu deixarei foto, tá, da lousa quando eu fizer essa. Essa é a primeira lousa, eu apagarei essa para dar continuidade na aula também na sequência e deixarei disponibilizado no site junto com o tópico do vídeo as fotos da lousa para que vocês consigam se identificar um pouquinho, para que vocês consigam também organizar um pouquinho as anotações de aula quando vocês fizerem. Tá? Só peço desculpas pela minha letra, que a minha letra não é uma das melhores. Graças a Deus aí fui salvo para me tornar tabelião pelo sistema de informática, que nos permite digitar no computador, então a minha letra ela fica praticamente oculta, né, dentro da minha atuação, porque ela é um pouquinho complexa de se entender, ainda mais escrevendo num quadro branco com esses pincéis é um pouquinho mais complexo, mas fiquem tranquilos que eventualmente se alguém não entender alguma coisa pode me perguntar que eu traduzo o que eu escrevi aqui, tá bom? Pessoal, nessa nossa primeira aula será do bloco do Direito Notarial e Registral, essa disciplina que nós estudaremos em conjunto, tá? Tanto notarial quanto registral, e teremos também os blocos de civil, processo civil, penal, processo penal, tributário, comercial, administrativo, constitucional e acho que esgotei todos, né, que eu já falei aqui. Então será dividido, né, em certos blocos de disciplina, colocarei no site relativo ao bloco a disciplina que foi estudada, e essa nossa primeira notarial e registral, chamada aula 1, que nada mais é do que uma introdução, que é a introdução da nossa atividade notarial e registral. Pessoal, primeiro de tudo, a nossa origem da atividade, onde ela surge, quais são os primeiros acessos, né, históricos a respeito do conteúdo da nossa atividade, como ela inicia na história da humanidade. Para aqueles que não sabem, tá, cartório não é uma invenção brasileira, muito pelo contrário, temos aqui registros históricos, né, de muito antes de Cristo, até 2.500 anos antes de Cristo, onde as pessoas que dominavam a escrita naquela época eram tidas como muito preciosas para a prestação de um determinado serviço para a sociedade. Então, pessoal, como a gente, lógico, hoje a gente convive ainda, hoje no Brasil e também a nível mundial, com questões de analfabetismo. Dentre toda a globalização, acesso à informação, a facilidade dos meios de comunicação hoje, ainda assim temos questões de analfabetismo. Então imaginem vocês isso há 4.000 anos atrás, como era o domínio da escrita. O homem se comunicava muito pela fala, não havia, né, questão evolução, né, de direito contratual em questões escritas. Todavia, algumas questões do Estado, principalmente relativas às pessoas, eram tão importantes que necessitavam ser escritas. Isso é uma época que remonta ainda à origem, antes do surgimento do papel. Do papel, como conhecemos, foi inventado pelos egípcios através do papiro. Foi feito uma junção, né, de fibras para que fosse formado o estilo de papel arcaico. Porém, antes disso, as escritas eram gravadas em tábuas ou pedras, ou tabuletas também chamadas assim. E quem tinha o domínio de inscrever determinadas figuras que correspondessem a correspondessem a uma respectiva
vocábulo que pudesse ser entendido conforme a comunicação das pessoas à época, era tido como uma pessoa de muito conhecimento. E essas pessoas eram muito benquistas na sociedade, porque elas dominavam a escrita, elas conseguiam fazer registros históricos de relações pessoais, tanto das pessoas quanto relações do Estado com as pessoas, para que isso tivesse uma determinada segurança. Então, pessoal, nós temos isso chamado, então, a origem nossa mais remota do notário, em suma, seriam os escribas. Quem eram os escribas, pessoal? Os escribas nada mais eram do que auxiliares dos sacerdotes. Os sacerdotes, na época egípcia, principalmente no Egito e com os hebreus, os sacerdotes, que era o chamado poder sacerdotal, nada mais eram do que os magistrados do Estado, ou seja, eram aquelas pessoas que tinham o direito de decidir a vida das pessoas, entre os egípcios e os hebreus. E esses magistrados, que estavam logo abaixo dos soberanos, dos imperadores, dos faraós, dos governantes à época, dos monarcas, o poder sacerdotal estava logo abaixo. Se lembrarmos, de uma questão que tinha uma divisão entre clero, etc. Porém, os sacerdotes, que estavam também ligados ao clero por questões religiosas, por essa questão principalmente, a questão religiosa dos sacerdotes, o que invocava neles o poder divino de decidir justamente determinada questão. Obviamente que era uma questão de crença, mas o poder e o respeito para com os sacerdotes era imenso. Muitas vezes os próprios sacerdotes tinham um poder concentrado muito maior do que o próprio monarca, do que o próprio faraó, ou do que o próprio imperador. Por esse motivo, porque ele era o canal de comunicação com as divindades. E aí ele competia também em fazer as decisões, aconselhar esses faraós, esses governantes da época. E esses sacerdotes, a eles também incumbia a questão de fazer a escrita, de registrar todos os acontecimentos mais importantes dentro daquela determinada comunidade. E como os sacerdotes estavam sempre muito ocupados com muitas questões, além também de políticas, religiosas e questões decisórias, de sede como eles atuavam como magistrados, eles se valiam de auxiliares. Esses auxiliares tinham um pré-requisito que não era inafastável, o domínio da escrita, porque eles deveriam transcrever as questões que eles presenciavam, as relações trazidas por eles, trazida a conhecimento deles. Eles registravam isso em tabuletas ou até mesmo nos primórdios, no início do surgimento do papiro, para que os próprios sacerdotes fizessem uma regulação a respeito desses atos que eram por ele praticados e, na sequência, pudesse sim isso não ser invocado como desconhecimento do público, porque estava aquilo registrado, pertencia à ordem sacerdotal, então aquilo deveria ser respeitado. Era uma espécie de oponibilidade erga omnes daquilo que era trazido a esses escribas. Entre os egípcios e os hebreus, vale muito a ressaltar que esses escribas eles não tinham fé pública, ou seja, a sociedade não tinha confiança, não tinha uma presunção de veracidade nos atos por eles praticados. Os sacerdotes sim possuíam fé pública, porém os seus auxiliares não. Aquilo que era presenciado por eles poderia ser invocado sim como prova em contrário, poderia ser provado facilmente, não tinha uma força probatória assim como é a nossa fé pública hoje. Superada essa questão, pessoal, nós temos, num segundo dado momento, o surgimento da atividade notarial dentro da Grécia e em Roma, dentro do Império Romano e do Império Grego. Dentre essas classificações, vocês já devem ter encontrado em alguns livros algumas questões sobre 4 figuras basilares que remontavam o direito romano, os primórdios do direito romano e do direito grego. Eram os chamados notari, os argentari, os tabulari e o tabellione. Quem eram essas pessoas dentro da sociedade romana e da sociedade grega? O notari, ele era conhecido pelo exercício e pelo domínio da taquigrafia. Para quem não conhece taquigrafia é uma técnica de escrita onde pequenos símbolos remontam a grandes palavras, ou seja, a forma de escrever abreviadamente sob a forma de figuras, onde essas figuras correspondem a um breve resumo, uma abreviatura de expressões maiores. Então, os notarii, com 2 i's no final, eram chamados os taquígrafos, eram aqueles que praticavam os atos de taquigrafia. Eles realizavam nada mais nada menos do que atas notariais, entre aspas, se aqui podemos fazer esse paralelo, através de escritas resumidas, abreviadas, sobre o sistema de taquígrafo, sistema de taquigrafia.
Os argentarii, também com 2 i's no final, eles eram conhecidos como os banqueiros do Império Romano e do Império Grego. Eles faziam o quê? Eles eram responsáveis pelas contas, ou seja, pela contadoria, pela parte contábil do sistema grego-romano para com os imperadores. E eles possuíam, o caráter, né, de ser livres, esses banqueiros, os argentarii, né? Possuíam, na verdade, livres não, eles possuíam livros, esses argentarii. Eles tinham livros próprios onde eles faziam a contabilidade pública, tá? E todas as relações de mútuo realizadas entre as pessoas, também o argentarii fazia em livros próprios, Na sequência, nós tínhamos também os chamados tabularii, com 2 i's no final também. Tá? Lembrando que notarii, com 2 i's, argentarii, com 2 i's, e também o tabularii, com 2 i's. Os tabulares, eles eram conhecidos por diversas funções que eles tinham na época da sociedade do Império Romano e no Império Grego. Eles eram conhecidos por serem os fiscais, os agentes de cobrança de tributos. Lembrando que essa mesma época surgiu em Roma o princípio do non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro, que era aquela questão, né, a respeito dos onde as pessoas urinavam, né, em locais públicos onde faziam as suas necessidades, deveriam ser sim pagos com determinado tributo. E numa certa história, né, indagada pelo imperador, né, de que se o dinheiro, né, ele tinha, né, esse cheiro de fezes ou até mesmo cheiro de urina, onde foi indagado que o quê? O princípio do dinheiro, pecunia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro, o tributo não tem cheiro, não interessa de onde o tributo vem, o tributo ele é lícito, desde que a atividade tenha se enquadrado em um dos fatos geradores da legislação tributária. E essa época do surgimento do princípio do pecunia non olet era a mesma época contemporânea dos tabularii, que exerciam essa função fiscal do imperador. O censo, eles eram responsáveis também pelo censo. O censo nada mais é do que a contagem de pessoas, de ato, de determinadas qualidades das pessoas, dentre ensino, qualidade de vida, rentabilidade tributária, tudo aquilo também era feito um censo por esses tabulares. Eles também faziam controle de nascimentos, consequência da realização dos censos. Eles realizavam também as hipotecas, registravam, tá, essas questões, eles guardavam os documentos relativos a hipotecas, aí eles competiam simplesmente a guarda de documentos, eles não redigiam, eles somente guardavam, realizavam as hipotecas e faziam toda a questão das contas públicas, certo? A parte de questões contábeis do imperador, das contas públicas, das províncias, eram todas feitas também pelos tabulares. E o requisito, né, a questão mais relevante deles é que eles eram responsáveis pela guarda de documentos. E por último, nós temos os chamados tabeliones. São esses aqui os que mais se aproximam da nossa atividade hoje. Fazendo um paralelo, né, entre o que a gente pode trazer aqui, os tabularii seriam um pouco mais próximos dos registradores, da nossa função registral, enquanto os tabeliones eram mais adeptos próximos da função realizada pelos tabeliães, principalmente os tabeliães de notas. E aos tabeliones competia a eles da realização, né, a lavratura de contratos realizados entre particulares. Aqui não há o que se falar ainda em escrituras públicas, tá? Testamentos também eram realizados por eles, convênios entre pessoas ou entre o poder público e determinadas pessoas, e também a competia a eles, né, eles tinham uma guarda de determinados documentos realizados em jarros próprios, ou seja, eram jarros de barro onde eram guardados os documentos para caráter perpétuo. Era uma função muito relevante deles aqui. Enquanto os tabularii guardavam documentos de maneira sem vinculação de determinada local, obrigatoriedade de separação de documentos, aos tabeliones não tinha essa faculdade. Os tabeliones eles deveriam guardar cada ato realizado em um jarro diferente. Aqui remontam alguns historiadores que esses jarros possuíam os nomes das pessoas que tinham realizado aquela negociação, o contrato ou o testamento, convênios e todas essas questões. Guardavam em jarros com nomes, era uma espécie de indicador pessoal que eles colocavam, né, de índice de busca para que fossem encontrados, né, esses documentos que estavam guardados em jarros. Lembrando, aspecto importantíssimo, os notarii, argentarii e tabularii eram sempre pessoas vinculadas ao regime de escravidão, enquanto os tabeliones eles eram considerados homens livres. Deveriam ser os tabeliones, para que realizassem essas funções,
homens livres, sem vínculos, não eram prisioneiros de guerra, não eram escravos, não eram estrangeiros com restrições de direitos dentro do Império, enquanto isso poderia acontecer com as outras 3 categorias, com o final II, que é os Notari, Argentari e Tabulari. Dando sequência, pessoal, na época do feudalismo, já saímos aqui do Império Romano, final, queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros em Roma, que culminou com essa derrocada do Império Romano, com a decadência do próprio Império Romano. Vou tomar uma aguinha aqui por causa da voz. Lembrando a vocês, que a transição mais tranquila para que nós façamos uma ilustração da época, da queda do Império Romano para início do feudalismo. A queda do Império Romano deu-se principalmente com a invasão dos bárbaros. Os bárbaros, quando eles invadem o Império Romano e começam a dizimar todo o Império, e Roma, que nós tínhamos aqui o Império Romano, os bárbaros eram aqueles que habitavam para além das fronteiras. Inicialmente, quando houve uma invasão forçada, aos poucos o Império Romano foi cedendo, dando direitos a esses bárbaros, onde por fim os bárbaros, depois de diversas invasões de cidades muito importantes do Império Romano, houve o que? Uma derrocada total do Império Romano, uma quebra desse sistema imperial, onde foram criados, na verdade, pequenas cidades que foram invadidas por germânicos, por vikings, por nórdicos, que foram invadindo o Império Romano e criaram, dizimaram esse sistema do Império Romano. E o sistema feudal é muito interessante, o surgimento, porque lembremos que o sistema feudal ele é encabeçado por um senhor. Um senhor, ele é um cara, ele é uma pessoa que tem uma determinada porção de terras, onde ele tem o seu feudo, chamado feudo, que é gerenciado por esse senhor, que é o proprietário do feudo. O que aconteceu de tão importante na queda do Império Romano para que desse tanta força ao sistema feudal e tanta concentração de poder aos senhores feudais? Com a invasão dos bárbaros do Império Romano, muitos romanos, principalmente aterrorizados com as invasões muito bruscas e violentas dos bárbaros, eles procuravam os senhores feudais pedindo proteção. E em troca, eles ofereciam trabalho e dinheiro. Então, pessoal, com a invasão do Império Romano, teve a fuga em massa de romanos, principalmente, de que estavam sob proteção do Império, que era muito forte no Império Romano, e começaram a buscar pessoas que tinham muita influência. Os senhores feudais eram os antigos nobres, eram pessoas do alto escalão do Império Romano que possuíam vastas terras e também tinham poder de defesa, com alguns exércitos próprios, privados, particulares deles, onde eles tinham esse poder, eles tinham essa força para oferecer proteção às pessoas. E essas pessoas ingressavam então dentro do feudo desse senhor feudal, construíam as suas casas e, por consequente, suas casas faziam suas plantações, trabalhavam para o senhor feudal, geravam renda para o senhor feudal e, em troca, eles lhe ofereciam a proteção através de seus muros. Aqui surge o princípio, o primitivo dos reis. Os senhores feudais, os reis, na verdade, são nada mais nada menos do que os antigos senhores feudais que foram ganhando grande força, conquistando outros feudos, invadindo alguns outros feudos e conseguindo agregar essas populações, dando início à Idade Média, e começando o início dos reinados. Ainda na questão do senhor feudal, onde nós podemos elencar aqui, lembrando, pessoal, aqui no sistema feudal é onde surge o princípio de Saizine, ou também, corretamente o nome em francês, o droit de Saizine, que nada mais é o que a transferência automática dos bens daquele decujus aos seus herdeiros. Surge aqui, pessoal, no Império Romano, porque quando uma pessoa, um servo do senhor feudal falecia, automaticamente os bens retornavam a ele, retornavam ao senhor feudal. Isso gerava uma certa insegurança aos herdeiros, porque eles trabalhavam a terra, deixavam tudo certinho, depois o senhor feudal podia tomar aquela porção de terra que estava reservada a eles, pelo falecimento do titular, desse servo, que era o cabeça da família, e isso poderia ser repassado a um segundo, a uma outra categoria, qualquer outra pessoa estranha à família do decujus. Para uma questão de segurança e garantia, que começou a ter algumas insurgências de alguns servos contra os senhores feudais devido a esse sistema,
foi criado esse sistema, né, o chamado Droit de Saisin, que é o direito de Saisin, que permitia, que dizia, postulava, que com o falecimento do servo, automaticamente, né, esse direito que ele tinha aqui, que era nada mais nada menos do que uma enfiteuse. Temos aqui a origem de mais um instituto que veio no nosso Código Civil de 16, porém, revogada a sua possibilidade de instituição no Código de 2002, mantidas as enfiteuses realizadas antes da vigência do Código, sob égide do Código de 16. Então temos o surgimento da enfiteuse aqui, né, nesse sistema feudal, e por conseguinte do sistema da Saisin, da nossa sucessão atual hoje. Tá? A título de curiosidade, estou dizendo isso para vocês, tá? Não é tão dentro da aula, até acabei me recordando agora isso. E dentro desse sistema, o que é mais importante para nós no sistema feudal? O sistema feudal ele rompeu com essa questão dos notários, ambientários, tabulários e tabeliones. E também, lógico, né, por conseguinte, também ele rompeu com a questão dos escribas. O que aconteceu nesse sistema que tornou-se isso? O senhor feudal, como ele tinha muita força política, muita força financeira, muita força militar, a eles começou a incumbir tudo aquilo que acontecia dentro do seu feudo. E isso ficou muito marcado à época por um sistema uma desestruturação de todo o sistema criado pelos gregos e pelos romanos. Porque o grande traço o grande marco que criou essa desestruturação do sistema foi a concentração dos atos no senhor feudal, que muitas vezes era analfabeto. Ou seja, no senhor feudal analfabeto nós tínhamos o que? Eu vi isso aqui, uma questão de inaptidão técnica para a prática de atos notariais e registrais. Ou seja, aqueles atos primitivos praticados pelos notários, ambientários, tabulários e tabeliones. O senhor feudal muitas vezes ele não tinha o domínio da escrita. E ele também não delegava essa função a ninguém, porque ele entendia ser uma grande demonstração de poder ter alguém assim dentro do Estado. E isso começou aos poucos a ser transferido para quem? Para o clero. Em especial nessa época feudal, a Igreja Católica. Com o fortalecimento da Igreja Católica junto à Idade Média no sistema feudal, nós temos o que? Uma migração exclusivamente dos atos relativos às pessoas naturais, às pessoas civis, direcionadas, tá? Aos poucos foram sendo realizadas pelo clero, realizadas pela Igreja Católica. Aqui onde surgem os chamados registros eclesiásticos. O que eram os registros eclesiásticos que surgiram junto com o feudalismo, pessoal? Aqui estou gerando um rompimento, que estamos falando somente da atividade registral de pessoas naturais, que está sendo, né, que houve uma desestruturação completa do sistema grego e do sistema romano, e com o fortalecimento dessas questões junto aos senhores feudais, que foram aos poucos delegando essas competências de registro de pessoas, de principalmente questões de censo e nascimentos, casamentos e até mesmo óbitos, foram direcionados às igrejas católicas. Aqui onde surgem, né, os chamados registros do vigário, registros paroquiais ou sistema registral eclesiástico. O que era o sistema registral eclesiástico, pessoal? Nada mais era do que a própria igreja, através de livros, controlando os atos da pessoa civil, o estado da pessoa civil. Ela fazia o que? O livro de batismos, onde ela fazia o registro do batismo, colocava o nome de uma determinada criança nascida, fazia o seu batismo de acordo com a liturgia católica, e assim essa pessoa, essa criança poderia ter assistência da Igreja Católica durante toda a sua vida. O registro dos casamentos, também realizados em livros, que eram casamentos somente religiosos, tá? Não tínhamos aqui, nessa época, os casamentos civis, e os registros de sepultamento, ou seja, também chamados registros de morrimento, né, que já foram até essa questão já trazida por historiadores, que era nada mais era do que os atos da morte da pessoa. Então nós tínhamos os 3 principais atos realizados pela Igreja Católica na Idade Média, e isso, pessoal, perdurou até o início do século passado no Brasil, tá? Para quem não sabe, né, o início, lá perto do Código Civil de 16, que criou o Registro Civil das Pessoas Naturais, ainda tínhamos isso. O registro paroquial, o registro realizado pelo vigário, pelo padre das suas cercanias, né, das suas vilas, era o padre que detinha todos esses livros e institutos. Ou seja, é um sistema que surge lá na Idade Média e perdura até o início do século passado no Brasil, o começo, né, ainda na época imperial.
o começo da República do Brasil ainda foi marcado por esse registro paroquial. Pessoal, dando sequência, tá, desconsiderando esse salto que eu dei até o direito brasileiro aqui, falando do registro eclesiástico, aí temos também, né, numa sequência depois, pós-feudalismo, nós temos a questão do Renascimento, principalmente na Itália. O movimento artístico, né, conhecido como Renascimento, o renascentismo, foi marcado, tá, a idade, a questão notarial aqui, ela foi resgatada depois da quebra desse sistema feudal com o Renascimento. Ela foi resgatada através, né, do marco histórico da Escola de Bolonha, que trouxe o que? As bases do notariado moderno, do tipo latino. Então, passada essa questão, pessoal, saímos então da Idade Feudal, houve então o enfraquecimento dos senhores feudais e com o surgimento do Renascimento na Itália, nós temos a Escola de Bolonha, onde ela traz as bases, onde fazia uns estudos acerca das disciplinas, né, das atividades do notariado moderno. Aqui é o marco que surge a fé pública. É o início da fé pública, é o início da atividade do tabelião com a chancela do Estado. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui a tela para vocês, que está um pouquinho... Aí, pronto pessoal, só desculpa um pouquinho, só estou clareando porque como está escurecendo foi perdendo um pouquinho a luz. Então, aqui recapitulando, temos então na época renascentista o surgimento da Escola de Bolonha, na cidade de Bolonha, tá? Por isso que se chama Bolonha, sim, tem a ver com o macarrão à bolonhesa, como nós conhecemos, que nada mais é um macarrão realizado com o molho de Bolonha, a moda de Bolonha. Então, a Escola de Bolonha, tá? Isso é até um método para vocês não esquecerem nunca mais, né, que foi no surgimento. Já caiu isso aqui como conhecimentos gerais de concurso pelo Brasil. Qual era a principal escola, né, que trouxe as bases do notariado moderno? Nada mais é do que a Escola de Bolonha na Itália, que surge com o renascentismo. Superada essa etapa, né, do início da fé pública no estabelecimento das bases do notariado moderno latino, nós temos então, migrando aqui para Portugal, damos um salto histórico aqui, onde em Portugal as primeiras previsões, as primeiras menções expressas da nossa atividade, principalmente a atividade de tabeliães e ainda a atividade dos registradores civis de pessoas naturais, chamadas em Portugal de conservatória. O cartório, né, de registro civil em Portugal tem o nome de conservatórias do registro civil. Essas conservatórias que foram surgindo em Portugal, e também a função dos notários, assim como os registros de hipotecas, que tinham natureza pública, de um registro público, surgem com a sua menção expressa nas ordenações filipinas, que tiveram sua vigência de 1603 até 1916 no Brasil, tá? Sendo revogado em 1916 pelo Código Civil de Bevilacqua, que foi o Código de 16, nosso já conhecido, tão explorado, né, tão vigente durante tanto tempo, quase completou um século de vigência, a nossa codificação privada, a nossa primeira codificação privada, né, de amplo espectro, foi realizada ao final das ordenações, da vigência das ordenações filipinas. Lembrando, tá, que dentro das ordenações afonsinas e das ordenações manuelinas nós tivemos sim algumas disposições indiretas acerca da atividade notarial e registral, todavia com as ordenações filipinas que elas ganham força de forma mais expressa. O que diziam, né, as ordenações filipinas, o que dizia a respeito ao direito extraterritorial português, ou seja, fora do território português, principalmente em suas colônias, nas colônias portuguesas. Lembrando, pessoal, primeiramente que o Brasil, a época do descobrimento, que nós temos aqui no desenho do mapa brasileiro, horroroso, feito por mim, tá? Mais ou menos isso, tá parecendo com uma África do Brasil. Temos aqui então um desenho médio. Nós, na época do surgimento, né, do descobrimento do Brasil, nos primeiros anos, realizado, né, um acordo entre Portugal e Espanha, chamado Tratado de Tordesilhas, onde tinha as ilhas de Tordesilhas, que as terras a leste deste marco fictício, né, do tratado, que era determinado o número X de léguas contados de determinada ilha e etc. Várias questões náuticas envolvidas aqui na delimitação desse espaço. A leste pertencia a Portugal e as terras a oeste pertenciam à Espanha. E isso era considerado a América do Sul toda de maneira geral. Ou seja, dividia-se, né, a questão de Portugal afeta somente ao território brasileiro hoje, porém, desta linha toda a oeste era de domínio espanhol. E o
que dizia o pessoal? Lembrando que ambos, tanto Portugal quanto Espanha, tiveram a influência das codificações e dos estudos da Escola de Bolonha no renascentismo italiano para a realização do sistema latino que nós conhecemos hoje de notariado. Foi esse primórdio, migra isso, é uma herança espanhola, de influência extremamente espanhola, da influência em Portugal e na Espanha, desta influência italiana, principalmente da Escola de Bolonha. Lembrando então, pessoal, do Tratado de Tordesilhas, nós tínhamos então as terras a leste desta linha imaginária, da linha de Tordesilhas. Foram criadas no Brasil as chamadas capitanias, que tinham sua característica principal de serem o quê? Hereditárias. Elas passavam de pai para filho, as capitanias. As capitanias eram governadas, tinham seus próprios governadores, que eram pessoas nomeadas pelo rei de Portugal, à época Dom João VI, depois Dom Pedro, foram alguns reis que passaram durante todo esse ínterim em Portugal, destacando mais ainda por Dom João VI, que foi o rei mais atuante nessas questões coloniais, também que teve a fuga da família colonial, a família imperial portuguesa para o Brasil, por umas questões de invasão da França invadindo Portugal, invadida, pelo caso, ainda a França sendo governada pelo Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal, fez com que a família real portuguesa viesse para o Rio de Janeiro, estabelecesse aqui chamado o critério do Reino Unido, que nada mais era do que uma união do Reino de Portugal com o território brasileiro, dando mais autonomia ao território brasileiro, que depois essa autonomia culminou na Declaração de Independência por Dom Pedro II, e posteriormente tivemos todas as questões da República, proclamação da República, toda a história nossa do Brasil, que não é tão importante para nós nesse momento. Mas lembrando, como tínhamos as capitanias, os chamados governadores de capitanias, e pelas ordenações elas dispõem o quê? Que essas capitanias governadas, esse governador ele tinha poder de nomear tabeliães em caráter vitalício. Recordem vocês, esse caráter vitalício corresponde até hoje, tá? Lembrando que para nós, na atividade notarial e registral, não se aplicam as questões de aposentadoria compulsória, ou seja, o tabelião e o registrador titular de uma delegação, seja por concurso público pós-88, seja pelos mecanismos anteriores à Constituição Federal de 88, eles têm a garantia da vitaliciedade, ou seja, eles podem perdurar na serventia como titular da delegação até a sua morte, independentemente da idade. Lógico, a serventia pode ser extinta por perda da delegação, incapacidade, por morte e outras questões, mas o caráter principal das nossas serventias no Brasil é o caráter vitalício. E isso vem lá das ordenações filipinas, na época das capitanias hereditárias, já tinha essa característica naquela época. Então os tabeliães eram nomeados por governadores das capitanias em caráter vitalício e também possuíam já fé pública naquela época. Posteriormente, pessoal, já migrando para nós aqui no Brasil, dando mais um pequeno salto, indo lá para 1930, ou seja, na Constituição do Estado Novo, no chamado período histórico brasileiro, conhecido como Estado Novo, a época de Getúlio Vargas, foram criados, primeiramente, na Constituição de 37 foi mencionado expressamente a atividade notarial e registral, ou seja, foi a primeira menção, foi na polaca, conhecida como Constituição Polaca, outorgada por Getúlio Vargas à época, e de 1930 em diante, com o surgimento do Estado Novo, nós temos os chamados órgãos auxiliares da Justiça. Quem eram esses órgãos auxiliares da Justiça que tiveram previsão constitucional, tiveram previsão infraconstitucional? Os órgãos auxiliares da Justiça eram divididos em duas categorias, os chamados ofícios de justiça e o que nós temos hoje das serventias extrajudiciais. O que diferenciava basicamente um do outro? Dentro dos ofícios de justiça nós tínhamos os funcionários públicos stricto sensu, ou seja, eram pessoas concursadas ou indicadas pelo chefe do Poder Executivo, nomeadas para exercer determinado cargo, dentro desses ofícios de justiça, que tinham nada mais a incumbência de fazer a guarda e conservação dos documentos relativos a atos
que resultavam em uma lide. O que é lide? É um conflito judicial. Então, tudo aquilo que dizia respeito à lide deveriam ser levados aos ofícios de justiça. Enquanto, por um critério de contrassenso, né, ao contrário, interpretação contrária, todas as questões que não envolviam lide eram afetas às serventias extrajudiciais, que já, à época do Estado Novo, eram tidos como particulares em colaboração com o poder público e não funcionários públicos. Ok, pessoal? Essa é a diferença dos dois. Judicial, funcionário público; lide, extrajudicial, particular em colaboração com o poder público, sem lide. E a semelhança de ambos? Ambos eram correcionados, fiscalizados por um juiz de direito. Um juiz togado, assim como a lei dizia, as leis diziam à época, né? Um juiz togado. Lembrando, tá? Por que a concepção de juiz togado? Nós tínhamos também chamados juízes leigos. O juiz leigo era uma pessoa eleita pela população que realizava atos como conciliação de questões, de brigas, né? Evitava uma lide. Então, isso eram os juízes leigos, que já foi extinto, né? Não tem mais essa previsão na nossa Constituição. Hoje nós temos somente os juízes de direito, os juízes de casamento, tá? Os juízes de casamento, que são também chamados juízes de paz, desde que eles façam essa questão. Lembrando que os juízes de paz, eles exercem a função tanto do juiz leigo como do juiz de casamentos, que eram dois juízes diferentes à época do Estado Novo. Então, pessoal, dando a sequência, ambos eram fiscalizados, correcionados por um juiz togado, ou seja, um juiz de carreira. Em 1968, com o Código Judiciário do Estado de São Paulo e, mais precisamente, né, com a Lei 10.219 de 68, houve um rompimento, uma divisão entre o Judiciário e o Extra. Porque esses órgãos auxiliares da Justiça, os ofícios de justiça e os extrajudiciais, eram todos parte do Poder Judiciário. Ou seja, as serventias extrajudiciais até 1968, elas integravam o Poder Judiciário. Embora nós temos hoje a concepção de extrajudiciais, essas serventias, né, esses ofícios, eles eram integrantes do Poder Judiciário, e a palavra extrajudicial começa a fazer mais sentido a partir de 1968. Tá? Principalmente, tá, que teve uma questão normativa, regulamento legislativo no Estado de São Paulo, que acabou depois refletindo para todo o Brasil, seguindo a mesma sistemática de desjudicialização das serventias extrajudiciais, o que culminou por último, né, pouquíssimos anos que nós tivemos, que foi a privatização das serventias no estado da Bahia, que ainda eram estatais. Então, no estado da Bahia ainda seguia esse rito de que integravam o Poder Judiciário, porque eram serventias públicas, não eram ainda estatizadas, ou seja, a competência, né, o desenvolvimento da serventia, tanto a titularidade do serviço público prestado pelas serventias extrajudiciais, quanto o exercício era estatal, ainda na Bahia e ainda nesse regime antes da Lei 10.219 de 1968. Quebrado esse paradigma, pessoal, com esse rompimento, nessa separação do extra com o judicial, nós temos aqui, já dando sequência, já temos agora, né, entramos na nossa realidade atual. Então, esse contexto histórico termina aqui, né, a partir de 1968. E depois tivemos a Emenda Constitucional 69, que previa, né, a titularidade daqueles que estavam à frente dessas serventias extrajudiciais. Depois viemos em 1988 com a necessidade de concurso público previsto no artigo 236 da Constituição. Pessoal, superado isso, vamos partir aqui então para o regime jurídico das atividades notariais e registrais no Brasil. Tá? Então, o que fica sedimentado para vocês está toda a origem histórica da atividade. Só fazendo um resuminho aqui, uma breve relato de tudo. Nós temos então o início da atividade no poder sacerdotal, com os escribas, que eram auxiliares, né, dos magistrados do Egito, dos egípcios, dos hebreus. Depois nós passamos para a Grécia e Roma, com a divisão entre o notari, argetari, tabulari e tabelione. Lembrando que o tabulari é quem se assemelha mais aos nossos registradores, e os tabeliones são quem se assemelham mais aos nossos tabelianes. Na sequência, nós tivemos o sistema feudal com
a centralização do poder nos senhores feudais e uma queda da técnica de escrita realizada pelos senhores feudais. Depois ainda tivemos uma recuperação dessa questão técnica trazida pela Igreja Católica, que começou a fazer os atos de batismo, casamento e sepultamento das pessoas, aqueles, né, que tinham controle, né, a existência jurídica da pessoa, ela era vinculada a esse registro paroquial. Depois, na sequência, nós tivemos o Renascimento, com o surgimento da Escola de Bolonha, que trouxe as bases do notariado latino. Depois, em Portugal, as ordenações filipinas foram muito importantes para quê? Para colocar a nomeação dos tabeliães realizadas por governadores em caráter vitalício. E, por fim, vemos ao Brasil, na época do Estado Novo, a questão dos órgãos auxiliares de justiça, que em 1968 houve um rompimento, o início, né, do movimento brasileiro de desjudicialização, de privatização das serventias extrajudiciais. Tá ok, pessoal? Feito isso, nós entramos então na questão do regime jurídico das serventias notariais registrais. O que é o regime jurídico? Nada mais é do que tudo, né, o arcabouço legislativo que norteia as atividades notariais registrais. Começando, pessoal, lembrando aqui, vou apagar esse pedacinho, vou utilizar para vocês aqui para ficar mais fácil. Eu utilizarei um sistema como se fosse uma pirâmide para mostrar para vocês o que é, como que funciona o nosso sistema notarial registral, o arcabouço legislativo. Aí, uma limpada nessa luz, porque tem coisa para escrever ainda. Pessoal, hipoteticamente, se nós criarmos uma pirâmide pirâmide normativa das atividades notariais registrais no Brasil, o que nós temos? No topo dela, a disposição constitucional de 1988, que é o artigo 236 da Constituição, que tem seus parágrafos. Mas o artigo que menciona a atividade notarial e registral no Brasil é apenas um. E esse artigo 236 está nas disposições gerais da Constituição Federal. Ou seja, não está no poder legislativo, aliás, desculpa, não está no poder judiciário e em nenhum outro poder. Está dentro das disposições gerais, de forma autônoma. Abaixo, pessoal, da lei, nós temos o chamado Estatuto dos Notários Registradores, que é a nossa querida lei 8935 de 1994. Essa está intimamente após. Praticamente dentro da mesma categoria, nós temos a Lei de Emolumentos Federal, que é a Lei 10.169 de 2000, que ela disciplina as normas gerais do regime dos emolumentos no Brasil. Na sequência, pessoal, nós temos todas as leis que refletem na atividade notarial e registral. Por exemplo, Lei 7433, disciplina questões relativas aos tabeliões de notas. Lei 9492, tabeliões de protesto. Lei 6015, registrador civil das pessoas naturais, registrador de títulos e documentos, registrador civil de pessoas jurídicas e registrador de imóveis. Lei 6766, diz respeito a questões de loteamentos, muitas disposições direcionadas aos registradores de imóveis. Lei 9514 e por aí vai. Então são todas aquelas leis que a gente estuda, elas estão também dentro desse microsistema constitucional formado pelo artigo 236. Na sequência, pessoal, nós temos os atos praticados pela Corregedoria Geral da Justiça de cada Estado e do Conselho Nacional de Justiça. Aqui são atos normativos, provimentos e resoluções. E abaixo destes atos normativos estão as decisões e portarias dos juízes corregedores. Então essa é a piramidezinha que a gente pode montar acerca disso. No topo dela, o artigo 236 da Constituição, logo abaixo o Estatuto dos Notários Registradores, a Lei 8935, e a Lei de Emolumentos, 10.169. Depois nós temos na sequência as leis que refletem a atividade de uma maneira geral, que trazem obrigações,
que vem como exemplo 7433, 9492, 6015, 6766, 9514, e depois nós temos as questões dos provimentos e resoluções da Corregedoria Geral da Justiça e do CNJ, por expressa disposição constitucional de que o Poder Judiciário é quem fiscaliza as atividades notariais e registrais, tidas aqui fiscalização tanto no sentido normativo quanto no sentido efetivamente fiscalizatório. Ou seja, a fiscalização prevista na Constituição não é só fiscalizar, também é regulamentar a atividade. E por fim, nós temos os juízes corregedores, normalmente são os juízes com incumbência de registros públicos. E lembrando, a atividade do Corregedor Geral da Justiça, ela é realizada dentro de toda a unidade da Federação, a competência dele. Porém, por expressa previsão legal e normativa, os juízes corregedores de primeira instância, que são aqueles juízes de primeiro grau, que fazem a fiscalização dessas serventias, eles são nada mais nada menos do que longa-manos do Corregedor Geral. O que é longa-manos? É um braço do corregedor, é uma extensão da competência, da atribuição do corregedor, que ele delega a esses juízes corregedores para que eles façam a fiscalização local, atendendo às peculiaridades locais de cada serventia extrajudicial. Essa é a sistemática que nós temos aqui. Então, lembrando, a natureza jurídica da nossa atividade é uma delegação, ou seja, é uma espécie de descentralização pelo regime de colaboração. Lembrando que o nosso tipo de delegação na atividade notarial e registral é sui generis. Tradução literal de sui generis, sem gênero. Não há um gênero jurídico que consiga enquadrar a nossa atividade, porque o Estado é titular do serviço público notarial e registral. Porém, a execução desse serviço é realizada em caráter privado. Então, por isso a nossa questão ela tem uma espécie de delegação sui generis, porque é uma colaboração do privado com o titular do serviço público, que é o Estado. Ainda passando por uma questão lógica de regime administrativo, todo ato notarial e registral deve se sujeitar aos princípios de direito administrativo, porque toda atuação notarial e registral é um serviço público, e assim nós temos aqui a atividade deve ser desempenhada sempre com base no princípio da legalidade, seja lei ou norma, ato administrativo ou lei stricto sensu. A fiscalização corresponde à normatização do serviço mais a sua regulamentação pelo Poder Judiciário Estadual. Ingresso através de concurso público, deve ser bacharel em Direito ou ter 10 anos como escrevente, Já tem jurisprudência nesse sentido de que 10 anos como auxiliar não conta. É no mínimo escrevente ou substituto. Então, se vocês forem indagados sobre isso ou cair na prova, 10 anos como auxiliar conta como pré-requisito para quem não é bacharel em Direito para ingressar no serviço notário registral? Não. Tem que ser 10 anos de pelo menos como escrevente. Regime jurídico constitucional administrativo é uma gestão privada da serventia, realizada por um particular. E a remuneração é feita através do chamado emolumento, que para o Supremo Tribunal Federal já foi decidido, este emolumento tem natureza jurídica, tributária, ou seja, um tributo que se manifesta sob a forma de taxa. Pessoal? A frase de que o emolumento tem natureza jurídica de taxa é incorreta. A natureza jurídica do emolumento é tributária, sob a espécie de taxa, exercida, manifestada sob a forma de taxa. Pessoal, superada então essa questão do regime jurídico administrativo, todas as questões atinentes aqui, o microsistema constitucional do artigo 236 da Constituição,
eu coloco a vocês agora. Depois eu vou remontar a pirâmide aqui para fazer a foto no final, que é o que mais nos importa. O resto já estava escrito. Falaremos agora então um pouco da hierarquia legislativa que eu trouxe para vocês. Eu vou refazer essa pirâmide e vou fazer alguns destaques aqui para vocês acerca de todo esse sistema. Então vamos lá, vamos montar nossa pirâmide novamente aqui. Constituição Federal, Estatuto e Lei de Monumentos, Corregedoria Nacional, as leis ordinárias e abaixo nós temos as decisões do juiz corregedor. Vou deixar essa pirâmide montada que eu vou fazer por foto para vocês depois. Artigo 236 da Constituição Federal de 1988, Lei 8935 e 10169, que disciplina os emolumentos. Abaixo, 6.015, 6766, 7433, 89, aliás, desculpa, 8935 já colocamos, 9492 e 9514, dentre outras leis. Aqui, Corregedoria Geral da Justiça, mais Corregedor Nacional da Justiça. E por fim, os juízes corregedores. E aqui lembrando que são resoluções e provimentos, e aqui decisões administrativas e portarias. E também nós temos, lógico, na base da pirâmide toda, as portarias expedidas pelos próprios notários e registradores para o desempenho das funções e organização da sua própria serventia. Pessoal, numa questão de hierarquia legislativa, que é o que eu quero tratar com vocês aqui, nós temos esse sistema. Qual que é a grande relevância desse sistema, pessoal? Esse sistema postula que a nossa função ela é constitucional, embora não esteja dentro do Poder Judiciário. Então, como eu disse para vocês, ela está lá nas disposições gerais da Constituição, tá? Dentro do título 9 da Constituição Federal, chamado de Disposições Gerais. Então, é importante a gente tirar daqui que a atividade notarial e registral não está dentro de nenhum poder ou nenhuma outra função dentro da Constituição Federal. Ela está dentro das disposições gerais. Superado isso, tem uma questão sui generis, a função pública, como nós já falamos, o caráter privado. Essa função pública, ela gera o chamado munus público, que nada mais é a sujeição desse particular às normas e leis. Esse é o munus público. O munus é uma incumbência pública. Ele deve sujeitar as questões. O particular se sujeita às normas e à lei. Se sujeita principalmente ao princípio da legalidade. Legalidade esta, pessoal, que deve ser um pouquinho dividida. Onde ela incide menos e onde ela incide mais. Aos tabeliães, ela incide menos, porque o tabelião tem mais margem de discricionariedade. Porque ele pode adequar juridicamente a vontade das partes, ele pode assessorar as partes, ele trabalha nesse sentido, ele é mais discricionário, ele tem mais margem de atuação. Todavia, os atos registrais, os registradores, são pautados pela estrita legalidade. É uma atividade muito mais vinculada. Para o ingresso de um título, de uma escritura no registro de imóveis, qualificação registral é o maior traço de legalidade, é o maior traço de atividade vinculada dentro da atividade dos registradores. Registro civil de nascimento, extremamente vinculado. Você tem regras de prazos, de requisitos mínimos da Lei 6.015, que também disciplina de maneira geral todos os registradores. Ou seja, o tabelião ele tem mais margem
de atuação, enquanto o registrador não tem margem alguma. Aqui repousa a discussão acerca da natureza do tabelião de protestos. Se ele seria realmente um ato notarial, seria realmente uma atividade notarial ou registral. Em que pese a lei dizer que tabelião de protestos tem atividade notarial, a sua atividade é muito mais vinculada do que discricionária. Ou seja, ele tem que obedecer muito mais à lei do que o próprio tabelião de notas. Por isso que repousa a discussão acerca da natureza jurídica do tabelião de protestos. Para fins de prova, tabelião de protestos é tabelião, é o que diz a lei 8935. E a lei própria, que é a 9492, que disciplina os procedimentos de protesto. Porém, a doutrina discute essa natureza com base nisso. A atividade é muito vinculada, é muito forte a incidência legal, a incidência normativa no tabelião de protestos, enquanto no tabelião de notas ela é um pouco mais flexível. Pessoal, lembrando, entrando aqui um pouquinho já, adiantando a questão da lei 8935. O que a lei 8935 ela prevê de importante para a gente colocar nesse estudo inicial? Ela diz que os serviços extrajudiciais são compostos pelos tabeliães e pelos registradores ou oficiais de registro. Como tabeliães, nós temos os tabeliães de notas, protesto e contratos marítimos. Como registradores, nós temos o civil de pessoas naturais, o civil de pessoas jurídicas, o de títulos e documentos, o registrador imobiliário e o registrador de contratos marítimos e mais um, né? Os oficiais de distribuição. Ok, pessoal? Então nós temos aqui, dentro desse regime da Lei 8935, que todos os atos extrajudiciais que ela tutela, que ela disciplina, são os tabeliães e os registradores, sendo tabeliães notas, protestos, contratos marítimos e registradores os civis de pessoas naturais, civis de pessoas jurídicas, títulos de documentos, registradores imobiliários, contratos marítimos e registradores de distribuição. O que nós temos que entrar, pessoal, nessa categoria, quando a gente está tratando aqui das espécies de serviços extrajudiciais? Primeiro ponto de discussão acerca desse instituto, desse tema. Eu tenho que fazer um asterisco para vocês aqui. Aqui trazendo exclusivamente para a questão do Estado de São Paulo, que é o foco do nosso concurso. Um asterisco aqui, um asterisco aqui, um asterisco aqui. São 3 asteriscos. Um asterisco no tabelião de contratos marítimos, um asterisco no registrador civil, aliás, desculpa, um registrador de contratos marítimos e outro no registrador de distribuição. O que eu tenho a dizer para vocês com esses asteriscos aqui? Primeiro de tudo, pessoal, a função nossa de registrador do tabelião de contrato marítimo no Estado de São Paulo, ela não há. Não há previsão. Esses registros em São Paulo são feitos pela Capitania dos Portos. E os atos contratuais são feitos por particulares ou por escritura pública em tabelião de notas, em caráter facultativo, tá, pessoal? Tem disposição expressa. Qual que é a base para o registro para a lavratura de contratos sob forma de escritura pública? Tem uma disposição na Lei 7652, em especial no artigo 33. Artigo 33 da Lei, deixa eu ver o ano dela, 7652 de 88. Artigo 33 da Lei
7652 de 88. O que ela diz, pessoal? Já vou ler para vocês aqui para a gente matar essa curiosidade. Os atos relativos às promessas, cessões, compra e venda ou qualquer modalidade de transferência de propriedade de embarcação sujeitas a registro serão feitas por escritura pública, lavrada por qualquer tabelião de notas. Essa disposição, pessoal, ela vem nessa lei que ela diz nada menos do que ela disciplina as registros de propriedade marítima. Ela pode sim ser tida como conflitante com a Lei 8935, todavia, ela é aplicada em São Paulo por quê? Porque não há previsão de serviços marítimos no estado de São Paulo. Então, como não há previsão de serviço marítimo em São Paulo, tabelião de contratos marítimos, e existe essa previsão legal no artigo 33, um critério residual, essa competência pode ser realizada pelos tabeliões de notas. Não há invasão de competência nesse caso por essa questão, com a base no artigo 33 da Lei 7652. Todavia, houve uma discussão no STJ, provocada pelo Rio de Janeiro, que lá há os tabeliões de contratos marítimos e registradores de contrato marítimo, que foi trazida no RESP, número 864409. No Rio de Janeiro, foi julgado em 2009. Esse julgado é um julgado bem isolado, bem pontual, atécnico pra caramba. Ele fala aqui em tabelião de registro de contratos marítimos. A gente sabe, ou é tabelião de contratos marítimos ou é registrador de contratos marítimos. Não existe um tabelião de registro de contratos marítimos. É uma tremenda tecnia, né, falar uma coisa dessas. Mas, o que ele diz nesse julgado? Ele diz que o Tribunal Marítimo, aqui era uma discussão acerca dos registros realizados no Rio de Janeiro, se eles deveriam ser registrados no registrador de contratos marítimos ou no Tribunal Marítimo. Então foi alegada nessa questão, foi levada a cabo. Em primeira instância, aí, no TRF, o ganho de causa foi do registrador de contratos marítimos, né, que estava pedindo essa questão, porém, o julgado, quando chegou ao STJ, ele foi parcialmente modificado e ficou um pouquinho obscuro e complexo. Todavia, ele diz que o Tribunal Marítimo possui atribuição para o registro de propriedade marítima, de direitos reais e outros ônus que gravem embarcações brasileiras. Ao tabelião de registro de contratos marítimos, como eu disse para vocês aqui, que é uma tecnia, por sua vez, cabe lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações, registrando-os em sua própria serventia. Então ele diz ali, está no julgado, que o tabelião registrador de contratos marítimos ele tem que lavrar e registrar na sua própria serventia. Um pouco complexo nessa questão que ele foi colocado aqui. E o registro nos tribunais e também na serventia, ou seja, seria um duplo registro. E por fim, no final, ali no item 3 da ementa, ele coloca que as embarcações com arqueação bruta inferior a 100 toneladas, ou seja, menor do que 100 toneladas, não precisam ser registradas no Tribunal Marítimo e nem no registrador de contratos marítimos. Então, pessoal, a título de curiosidade, tá? Esse RESP traz isso nessa interpretação também, né, da questão dos registros marítimos entre o Tribunal Marítimo e o registrador de contratos marítimos, mas essa questão foi feita no sede do Rio de Janeiro. Implicação prática dela para nós em São Paulo não há, eu vou deixar aqui que eu vou tirar a foto depois. Então não há implicação prática para nós em São Paulo, porque nós não temos aqui serventias especializadas em contratos marítimos, tá? Superada essa questão, tá? A gente sai dessa questão dos marítimos, realizada em São Paulo pela Capitania dos Portos. Pode ser realizado tanto por contrato particular como também por escritura pública. A escritura pública tem a permissão lá no artigo 33 da Lei 7652 de 88. Superado isso, nós vamos aqui então na breve diferença que eu vou fazer para vocês aqui entre o que é um serviço de distribuição e o ofício de distribuição. Bem confuso, tá? Tem lá na Lei 8935, ele fala, né, do registro de distribuição, do serviço de distribuição e do ofício de distribuição. Pessoal, via de regra, são duas coisas completamente distintas para a gente chegar no consenso. Por quê? O serviço de distribuição, primeiro, o ofício de distribuição,
não tem em São Paulo. Não existe previsão em São Paulo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente ventilou a questão aqui dos contratos marítimos, do tabelião de contratos marítimos e registrador de contratos marítimos, há previsão. Em São Paulo não tem previsão de ofício de distribuição. Enquanto serviço de distribuição, sim. No protesto, tabelião de protestos e no RTD RCPJ. Ou seja, temos sim serviços de distribuição para os tabeliões de protesto e para os registradores civis de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas. Enquanto em São Paulo não há previsão dos ofícios de distribuição. O que é a competência de cada um, pessoal? O que nós devemos, né, ter a questão aqui do que traz, né, uma diferenciação entre um serviço e outro. O serviço de distribuição, se vocês olharem na Lei 8935, há uma expressa previsão, quando ela fala a respeito da distribuição dos títulos. Ela fica um pouco confusa, né, quando ela vai trazer, lá no artigo 12 e no artigo 13, onde ela diz: aos oficiais de registro de imóveis, títulos de documentos, civis de pessoas jurídicas, civis de pessoas naturais, compete a prática dos atos relacionados aos registros públicos, tal, ele remete lá a 6.015, e depois ele vem: aos oficiais de registro e distribuição, compete privativamente, quando previamente exigida proceder à distribuição equitativa pelo serviço de mesma natureza, registrando os atos praticados. Em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Inciso 2º, efetuar as averbações e cancelamentos de sua competência. E 3, expedir certidões. Pessoal, o que é confuso aqui dentro desse artigo 13? O artigo 13, no inciso 1º, ele traz tanto o serviço de distribuição quanto também o ofício de distribuição. O que é um e o que é outro, para a gente identificar e esmiuçar o artigo 13. Pessoal, quando se tratar de distribuição de títulos, título, tá, pessoal, é todo documento que entra na serventia através do interessado, do usuário. Quando se trata de distribuição de títulos, a gente fala em serviço de distribuição. O que é distribuição quantitativa? E também quando ele diz lá na questão da distribuição equitativa, e quando ele diz lá na Lei 9492, né, o que é a chamada distribuição quantitativa e qualitativa dos títulos. O ofício de distribuição, quando houver mais de um tabelião de protesto na comarca, lembrando que em São Paulo só tem tabelião de protesto na sede da comarca, então se houver mais de um tabelião de protesto, haverá um serviço de distribuição que será mantido por ambos, ou se tiver mais de 2, por todos os tabeliões, mantidos pelos tabeliões de protesto, para que ele proceda o quê? A recepção desses títulos e o sorteio para distribuir esses títulos tanto no critério quantitativo quanto no critério qualitativo. O que é essa distribuição de quantitativo? Número de títulos, basicamente. E o critério qualitativo? Valor dos títulos. Ou seja, essa distribuição ela deve ser feita da maneira mais próxima possível de uma distribuição igual, correspondendo a esses dois critérios: a quantidade de títulos que entraram nesse serviço de distribuição e a qualidade dos títulos. Ou seja, eles são recebidos, depois eles são encaminhados para os tabeliões de protesto para que eles realizem a qualificação do título e a expedição da intimação, recepção para pagamento, protesto, etc. Então, isso é aplicável ao serviço de distribuição de títulos no protesto, por disposição da Lei 9492, e quando a gente traz aqui a questão a respeito do RTD, é uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, provimento 29 de 2011, que ele revogou um provimento anterior que vinculava, obrigava a estar na capital. Só na capital de São Paulo tem distribuição de títulos com RTD e com RCPJ, tá, pessoal? Por quê? Lá são 10 serventias na capital. E há o Serviço Central de Distribuição de Títulos, que é o serviço que presta, né, esse serviço de recepcionar. Antigamente, antes do provimento 29 de 2011, era obrigatório passar por aqui, assim como é obrigatório também passar pelo tabelião de protestos. Porém, o provimento 29 de 2011 deixou livre a escolha.
Por quê? Não é uma previsão legal do RTD. Era ilegal essa exigência de distribuição obrigatória, ou seja, de sorteio, né, nos critérios quantitativo e qualitativo, assim como funcionava no protesto. Hoje, a pessoa ela entra no serviço de distribuição, ela tem que ir no serviço de distribuição, ela não pode ir em nenhum dos 10, só que lá no serviço de distribuição ela pode escolher, olha, eu quero que meu título do RTD vá para o terceiro RTD, eu quero que meu título do RCPJ, o ato constitutivo de uma associação, eu quero que ele vá para o sétimo RTD. Ele escolhe. Porém, se a pessoa não escolher, se ela for omissa na escolha, aí procede ao sorteio. Sorteio obedecendo os critérios quantitativo e qualitativo. Enquanto isso, nos protestos permanece a previsão legal. Deu para entender? Serviço de distribuição, protesto RTD RCPJ em São Paulo. Não tem o ofício de distribuição que eu vou explicar para vocês já o que é, não há aqui. Serviço de distribuição de títulos no protesto é um serviço mantido pelos 2 tabeliães, ou seja, os 2 tabeliães colocam seus funcionários lá, remuneram seus funcionários lá, não é autônomo, são vinculados cada um ao seu tabelionato, e lá é feita uma distribuição com base no valor e na quantidade de títulos. Assim também era obrigatório na capital para ser distribuído com os 10 RTDs. Todavia, o provimento 29 de 2011 tornou livre a escolha dos RTD e RCPJ, porém, persiste o Serviço Central de Distribuição de Títulos na capital, e quando a pessoa não escolhe a serventia que ela quer levar o seu título, ela será sorteada para um ou outra serventia do RTD e RCPJ na capital. As demais comarcas do estado de São Paulo só possuem um registrador civil das pessoas naturais e títulos e documentos. Por essa razão, não há o que falar de distribuição. Eventualmente, surgindo algum, prevalece o provimento 29 de 2011, que será feita a escolha livre de cada uma das pessoas. Não sendo escolhido, procede a distribuição com critério quantitativo e qualitativo. Ofícios de distribuição não existe em São Paulo, existe, por exemplo, no Rio de Janeiro. O que compete aos registros de distribuição? Lá no Rio de Janeiro, a previsão, assim como nos outros estados da federação que tem ofício de distribuição, quando você pratica qualquer ato notarial, registral, você deve levar a registro no ofício de distribuição. O que é esse ofício de distribuição? Ele é um centralizador de todos os atos praticados pelas pessoas sob a forma de índice. É uma central estadual, ou seja, uma central localizada na comarca, ou seja, uma central regional, para que você busque tudo que aquela pessoa, o que aconteceu com aquela pessoa, tudo que ela realizou dentro de um cartório. Então, por exemplo, pega o meu nome lá, se você chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, hipoteticamente, eu não tenho nada que eu pratiquei no Rio de Janeiro até hoje. Se eu fui no tabelião de notas da capital, lavrei uma escritura pública, depois eu fui no registrador de imobiliário, registrei essa escritura, posteriormente fiquei inadimplente, um cheque meu voltou, a linha 12 e fui protestado no capital do Rio de Janeiro. Depois eu constituí uma associação onde eu era um dos associados. Também levei a registro no RTD, no RCPJ. E eventualmente peguei o meu diploma de direito e levei para o RTD para registrar para fins de conservação. Ou seja, pratiquei diversos atos no Rio de Janeiro. Toda vez que eu vou dentro de uma serventia, eu sou obrigado a levar esse documento a registro também na distribuição de títulos, no oficial de distribuição. Para que ele serve? Se você buscar meu nome nessa situação que eu disse para vocês no Rio de Janeiro, vai falar quando eu lavrei escritura, em qual cartório eu lavrei escritura, qual o valor da escritura e para quem eu vendi ou de quem eu comprei. Se eu for no registrador imobiliário, aliás, lá vai constar que também eu fui no registrador imobiliário X, registrei o título em tal data e eventualmente um título com alienação, uma compra e venda com alienação fiduciária em garantia. E posteriormente eu fui lá e averbei o cancelamento da alienação fiduciária. Eu tenho que comunicar o oficial de distribuição que eu averbei o cancelamento de alienação fiduciária. Ou seja, eu tenho propriedade plena. Então, o ofício de distribuição ele nada mais é do que um repositório de informações, de atos extrajudiciais. Tudo o que você fez no extrajudicial, atos protocolares estarão inseridos dentro do ofício de distribuição.
Então não confundam. Serviço de distribuição é para sortear o título para um cartório e para outro. O ofício de distribuição é para centralizar todos os atos que você praticou. É como se fosse uma grande central com um indicador pessoal, onde você vai lá, dá o nome da pessoa e aparece tudo que ela já fez. Quantas vezes ela foi protestada, quantas escrituras ela comprou imóvel por escritura pública, doou imóvel por escritura pública, lavrou um testamento, etc. Todos esses atos são levados ao registro, o ofício de distribuição. É o que diz lá no nosso querido artigo 12, no artigo 13, inciso 1º, quando ele pula e diz: registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Ou seja, tudo isso que praticado em outras serventias tem fechamento, né? Vai tudo para o oficial de distribuição. Inclusive as averbações também, não só atos de registro, lato sensu, as averbações também tem esse lugar no registrador oficial de distribuição, registrador de distribuição. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado aqui, tá? Tenhamos resolvido essa questão aqui. Se tiver alguma dúvida, falem comigo que eu explico um pouquinho melhor isso aqui. É um pouquinho complexo. A previsão legal está confusa, está difícil de entender, mas em suma é isso que acontece, tá ok? Pessoal, para finalizar, o que eu quero dizer a vocês aqui, que eu até citei agora aqui na questão de atos protocolares e atos extraprotocolares. Eu ia falar isso só na parte de tabelionato de notas, mas vamos trabalhar agora já para matar essa questão, e depois no tabelionato de notas eu repito. Dentro do tabelião de notas, eu estou falando só porque eu citei aqui, tá, questões de atos protocolares. Dentro do tabelião de notas, nós temos uma classificação doutrinária que chama prática de atos protocolares e atos extraprotocolares. O que vem a ser isso, pessoal? Atos protocolares e atos extraprotocolares. Diferença básica entre os dois. Atos protocolares, aquilo que você faz e fica registrado na serventia. E atos extraprotocolares, você faz e ele é levado para fora da serventia. Você não tem controle nenhum daquilo que foi feito. Exemplo, ato protocolar, uma escritura pública. Se você for lá no livro de notas, você vai encontrar a escritura pública para o resto da vida, perpétuo. Agora, se você comparece junto ao tabelião de notas e faz uma autenticação de cópia, você vai levar o original, vai levar a cópia, e depois que for autenticada essa cópia, o interessado ele vai levar embora o original e a cópia. Nesse caso, você não tem registro nenhum do que aconteceu na serventia. Se ele vier te pedir uma certidão de autenticação de cópia, é impossível você fazer, porque trata-se de um ato extraprotocolar. Protocolar, tido pelo nome aqui, sinônimo de livro. Ou seja, atos protocolares são aqueles praticados em livros. E atos extraprotocolares são atos que não são praticados em livros. Reconhecimento de firma por autenticidade. Existe um livro de comparecimento. Porém, o documento que você faz a autenticação não. É um ato misto. Assim como a aprovação de um testamento cerrado. É um ato misto porque você apresenta o testamento cerrado para o tabelião, ele abre e verifica se não tem nenhuma rasura, nenhum espaço em branco, se está tudo correto, fecha, costura esse testamento, lacra ele de forma que só vai ser aberto pelo juiz. Se abrir antes, ele perde o caráter dele de testamento cerrado, podendo se tornar um testamento particular. Então, porém, no livro do tabelião de notas vai ficar registrado uma ata de aprovação de testamento cerrado. Ou seja, a ata da aprovação de testamento cerrado é protocolar. O testamento cerrado em si é um ato extraprotocolar. Esses são chamados atos mistos, que é tanto um quanto o outro. Tá ok, pessoal? Exemplo claro de atos mistos, então, o testamento cerrado e o reconhecimento de firma por autenticidade. Tá ok? Depois, quando a gente chegarmos lá no estudo do tabelionato de notas, eu irei novamente passar isso com vocês. Falarei novamente de atos protocolares e extrprotocolares, dar um pouquinho mais de exemplo. Mas eu só trouxe aqui para ilustrar o que eu acabei mencionando aqui em cima, tá? Porque
Se ele abre um testamento no Rio de Janeiro, ele leva para o ofício de distribuição. Porém, se eu reconhecer uma firma por semelhança no Rio de Janeiro, eu não vou levar para o ofício de distribuição, porque trata-se de um ato extraprotocolar e o extraprotocolar não tem ingresso no ofício de distribuição. Pessoal, feito isso, terminamos então essa nossa primeira aula, foi até um pouquinho longa, tá? Essa aula de introdução. Espero que vocês tenham sanado as dúvidas, aprendido alguma coisa a mais aqui, que vocês já têm conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, seja pelo privado ou até mesmo no grupo aberto do WhatsApp. Estarei fazendo para vocês, vou liberar essa aula já. Também provavelmente junto com essa aula já vou liberar um material de jurisprudências, tá, dos tribunais superiores, do STF e do STJ, provavelmente já mais encorpados, algumas questões relativas, separadas por assuntos, e no decorrer ainda do curso, as decisões principais da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, e farei também as demais gravações aí para vocês de temas base, né, de questões. Ainda vou fazer os temas específicos, tá? Farei uma aula específica, mais de uma, né, na verdade, do tabelionato de notas, do registrador civil de pessoas naturais, do registrador de imóveis. A aula de protesto provavelmente será somente uma. RTD e RCPJ também farei somente uma aula, ou eu separarei as aulas para a gente estudar as espécies de pessoas jurídicas, né, de maneira geral, e as outras disciplinas eu farei pegarei os principais tópicos que mais têm caído nas últimas provas e falarei para vocês de maneira exaustiva. Pessoal, se o áudio ficou ruim, me avisem. Se o visual ficou ruim, me avisem. Vou tirar a foto dessa segunda lousa aqui para disponibilizar junto com a primeira lousa que estava aqui a hora que eu apaguei, tá? Para vocês se localizarem, fazer um esqueminha, talvez, aí do que vocês querem fazer um roteiro de estudos. Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Está sendo um prazer imenso para fazer esse curso aqui para vocês. Espero, né, que todos nós possamos aí lograr êxito, né, nessa primeira fase do concurso, para chegarmos todos juntos aí na segunda fase e conseguirmos dar uma sequência ao trabalho. Continuem fazendo, tá? Tem muita gente sem fazer os simulados diários, eu quero ver todo mundo lá fazendo. São questões que já caíram no concurso ou que ainda vão cair no concurso. Então, se cair, já está adiantado, uma questão e mais um ponto para vocês. E num concurso onde as notas de corte são estratosféricas, com certeza vocês conseguirem 1, 2, 3 pontinhos aqui garantidos, é de suma relevância, tá, pessoal? Foi um prazer imenso, mais uma vez, um grande abraço a todos vocês e bons estudos. Até mais!